igreja, nós temos então um norte para este ano. O norte para esse ano é que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então todas as coisas que dizem respeito ao mundo do Espírito, tudo que diz respeito à palavra de Deus em nós, o Senhor nos chama a falar de eternidade. Quando a ênfase é exclusivamente o que é daqui, o que é da carne, o que é desse sistema é temporal, o que é temporal completamente será corrompido. Já falei isso e repito, tudo aquilo que Deus possa te dar, que é algo material, que você pode comprar, ter, usar, vestir, andar, morar, viajar, tudo isso vai ficar aqui, tudo isso é corruptível, tudo isso não vai fazer parte da sua eternidade. Mas tudo aquilo que faz parte da sua vida eterna, nem sempre faz parte daquilo que você está vendo, pecando, tocando ou sentindo. O que é eterno, é espiritual, é mais alto, nós acessamos pela fé. Mas nós podemos e devemos fazer todas as coisas aqui como para o Senhor. E aí nesse caso nós trabalhamos aqui para o Senhor, nós podemos ter a casa, podemos ter o carro, podemos ter as coisas consagrando ao Senhor. Isso não nos afasta de quem Ele é, mas isso nos aproxima dEle por gratidão. Então nesse caso até o que é material, que vai ficar aqui e que vai apodrecer aqui, nos dá perspectivas de eternidade. O Senhor chama a igreja para olhar para o que é eterno. A teologia da prosperidade tem afastado os crentes do que é eterno, e os crentes têm ralado pra caramba para comprar coisas aqui, para sacrificar tempo aqui, para ter aqui, para ser aqui, segundo as regras e os critérios do mundo, e esse é um grande engano de Satanás. O Senhor vai cuidar de nós. O evangelho do reino de Deus é um evangelho que inclui prosperidade do reino, prosperidade para sermos semeadores, prosperidade para sermos abençoadores, não para sermos acumuladores gospel, mas para sermos aqueles que deixamos a prosperidade do Senhor passar por nós e através de nós, para abençoar os que estão ao nosso redor. Aí Jesus fala, dai e dar-se-vos-á. É tremendo, né? A lei de dar, ela é maior do que a de receber e de acumular. Mas o Senhor então nos chama como igreja para sermos abençoadores e focando no que é eterno. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Precisamos semear para a eternidade, semeamos isso pelo Espírito, semeamos isso no Espírito, e então nós colheremos vida eterna. Então nós estamos neste ano focados em colher vidas, em colher almas, em alcançar pessoas a Cristo. Essa é a grande colheita que interessa para a igreja, porque essa é a grande colheita que interessa para o Senhor. Jesus morreu na cruz pelas pessoas, Jesus morreu na cruz pelas vidas. Todas as outras coisas nós vamos também colher, mas elas têm que ser sempre secundárias nas nossas vidas. Nosso coração não pode estar nas coisas. Se o nosso coração não está nas coisas, Deus nos dará mais ainda do que nós podemos pensar, porque Ele é o Senhor de todo ouro e toda prata. O reino de Deus não ficou empobrecido. Deus não era somente rico no Velho Testamento, agora no Novo Testamento empobreceu. Mas o foco do Senhor não é finanças, não são coisas daqui, são finanças do reino, o sistema do reino, semear e colher, dar e receber, abençoar e ser abençoado. Esta é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Tudo certo? Então, falando de colheita, eu estava meditando nessa semana, porque a Bíblia tem ensinos que são doutrinas. Então, quando a gente pega as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, nós encontramos doutrinas, fundamentos, ensinos, princípios que nós lemos, entendemos, cremos e somos chamados para obedecer. Jesus tem os seus mandamentos. Sabia que Jesus tem um monte de mandamentos nos evangelhos? Mas, então, Jesus é da graça, eu faço o que eu quero. Não, Jesus ele mandou um monte de coisa. Tem um monte de textos de Jesus que são ordens. E Jesus ainda fala no fim do seu ministério que o Espírito Santo ia lembrar todas as coisas que ele havia nos mandado fazer. Ide por todo mundo não é uma sugestão, é uma ordem. Não ande ansioso não é uma sugestão, é uma proposta, é um mandamento. E por aí vai. Leia as letrinhas em vermelho no Novo Testamento, veja quantas coisas Jesus nos manda fazer. Nós ficamos confundidos com o evangelho pregado, parece que agora Jesus nos dá uma liberdade de fazer tudo o que eu quero, vou ser salvo, vou enriquecer, vai ser o melhor dos mundos, tudo bem, mas essa é uma visão exclusiva daqui. Jesus está nos chamando para a eternidade. O que Ele nos manda fazer é para a nossa bênção, é para o nosso crescimento, é para a nossa saúde, é para sermos frutíferos, é para Ele, então, Ele ser o Senhor da nossa vida, e não alguma coisa, ou Mamon ser o Senhor da vida daqueles que o servem. Você está entendendo o que eu estou falando? E o que acontece, então, é que
Por outro lado, existem textos da Bíblia que são textos proféticos, ou existem textos da Bíblia que são textos de biografias e têm inspiração para a nossa vida. Então, aqui eu tenho um conteúdo que ele é um conteúdo de inspiração profética, ele é um conteúdo de inspiração em verdades espirituais, para nós pormos em prática na nossa vida agora de semear e de colher. Eu quero trazer para vocês 6 princípios, ou 6 atitudes, para a nossa colheita. 6 coisas. Por que 6 coisas? Porque são 6. Quer dizer que são só 6? Não, podiam ser muitas outras. Mas estas 6, o Senhor aqueceu o meu coração. E é interessante porque eu quero trazer o que são aspectos que nós somos chamados a fazer. Então 6, na numerologia bíblica, é número de homem. 6 não é o número do anticristo. O número do anticristo é 666. O número de homem é 6. Por que 6? Na Bíblia, Deus criou o homem no 6º dia. Deus deu à humanidade 6.000 anos em que haverá governo humano. No 7º dia, no 7º milênio, haverá o governo do Senhor Jesus Cristo. 6 dias da semana é para nós trabalharmos, o 7º é para nós consagrarmos ao Senhor. Então 6 é um número, na numerologia bíblica, aplicado ao homem. Curiosamente deu 6, eu não tinha planejado desse jeito, foi só depois que eu tinha acabado de anotar o que veio ao meu coração. Então eu quero compartilhar com vocês o ensino de Tiago, Tiago capítulo 5, versículos 7 a 11, eu quero ler alguns princípios com vocês, e um pouco a mais, nós vamos até o 18, mas eu quero trazer o Tiago falando justamente de colheita. Tiago falando dos últimos dias. E o Senhor vai colher todas as pessoas que Ele precisa colher até o fim, até o último dia, até a última alma. E você e eu fazemos parte desse trabalho. Por quê? Porque nós somos a última geração. Então, porque nós somos a última geração, nós somos aqueles da colheita. Nós somos aqueles que o Senhor chamou, preparou para viver nesses dias, nesse tempo, com a sua biografia, com os seus dons, com os seus talentos, com os recursos que o Senhor colocou nas suas mãos, para você, como bom mordomo, usar para ajudar a fazer parte da grande colheita dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá para Tiago, capítulo 5, versículos, eu vou começar a ler a partir do 7. Sede, pois não é um convite, lembra? Sede, pois, é uma ordem. Seja, você precisa ser, você não tem escolha para ser, se você quer obedecer a Deus, e nós queremos obedecer a Deus. Então, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nesta primeira parte, eu quero destacar 3 aspectos, 3 atitudes que você e eu precisamos ter aqui. É interessante que eu já tenho falado algumas vezes, eu imergi, eu mergulhei nessa questão de semear e de colher, e de colheita, e de princípios da colheita. Já compartilhei isso na passagem de ano, compartilhei isso um outro domingo, quartas-feiras algumas vezes estamos tratando esse assunto também. Eu quero que você entenda que o sistema do reino de Deus é um sistema agrícola. O Senhor sempre usou aspectos da sua criação como uma maneira de falar com a humanidade. Então uma grande estratégia das trevas é destruir a criação, é colocar um monte de coisas que distraem e que afastam a nossa compreensão da criação, porque a estratégia das trevas sempre foi esconder as verdades da palavra de Deus, sempre foi esconder o que grita do que o Senhor fala, como uma maneira de impedir as pessoas de conhecerem o Senhor, e os que conhecem o Senhor de ter a sua visão turva, confundida, com muitas distrações. Então, se a gente pode sair de São Paulo, se a gente pode ir para o campo, pode ir para a praia, se a gente consegue conviver com a criação mais de perto, nós aprendemos muitas coisas. Nós temos mais saúde, temos mais alegria, temos mais descanso. Aliás, sempre às 6 da tarde, não sei se você já viveu, quando eu estou assim fora, às 6 da tarde, às vezes dá aquela nostalgia assim, sabe assim, o fim do dia, né?
E sabe por que a gente tem isso? Porque esse era o horário que Deus vinha falar com Adão e Eva no jardim. A viração do dia. Há um segredo nesse horário. É por isso que muitas outras religiões querem colocar a adoração às 6 da tarde, para tirar o senhorio, o Senhor é o Senhor do dia inteiro, mas aquele horário é um horário especial. Então quando a gente consegue estar fora, perceba, fim do dia, escurecendo, dá aquela nostalgia, uma boa hora para orar, uma boa hora para ouvir o Senhor. E o Senhor então ele compara que no nosso sistema agrícola espiritual há chuvas. Profeticamente eu posso entender que nós tivemos as primeiras chuvas, que são as chuvas quando se vai ser feito o plantio, tem que ter chuva para plantar e preparar o terreno. Na minha maneira de entender, isso aconteceu em Pentecostes, a primeira chuva foi derramada, o início da igreja aconteceu ali, então alguns creem que haverá uma grande chuva nos últimos dias, eu creio que faz muito sentido, as últimas chuvas vão chover, e o Senhor vai talvez dar uma grande colheita, justamente associada a um avivamento. Essa é uma questão de muita discussão, mas é uma discussão saudável, porque todo mundo quer que tenha mais de Deus, mais do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que mesmo que não tenha avivamento para a igreja como um todo, nessa igreja terá em nome de Jesus. Nós queremos o seu Espírito Santo em nosso meio, nós queremos ser visitados, marcados, queremos ser imersos, queremos ser transformados, então nós buscamos a manifestação do Espírito Santo em nosso meio, e nós viveremos excelentes e tremendos dias, porque já temos vivido, louvado seja o nome do Senhor. Então o Tiago fala o que? Olha, você precisa então ser paciente até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Isso não é ensino de que eis que vos digo, terá as 2 chuvas, mas o que eu quero te dizer é, nós precisamos do poder do Espírito Santo para pregar. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para pregar. O Espírito Santo foi derramado em Atos, capítulo 2, no início da igreja, não para fazer qualquer outra coisa que não fosse poder para pregar. O objetivo do Espírito Santo é transformar a nossa pregação, que muitas vezes é pobre de argumento, muitas vezes é com a mente cheia de conceitos humanistas, para estarmos cheios da palavra de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. E quando nós falamos a palavra, nós nem sempre nem sabemos exatamente por que falamos alguma coisa, mas o Espírito Santo vai nos dar a falar exatamente o que a pessoa precisa ouvir, o que ela precisa receber, porque o Senhor conhece aquela pessoa que Ele colocou diante de você para você pregar. Ele sabe a biografia, e não somente Ele sabe a biografia da pessoa que Ele pôs, mas Ele sabe a sua biografia para colocar, para falar com ela. Então nós precisamos ter esta paciência, esta perseverança para estarmos buscando o Espírito Santo a pregar, mas também muitas vezes enquanto nós vamos pregar, o Senhor nos enche enquanto pregamos. O Senhor nos visita enquanto falamos. O Senhor marca aquele tempo. Então nós precisamos, o primeiro ponto é perseverar, para que nós possamos receber as primeiras e as últimas chuvas em cada pessoa que nós vamos falar. O Espírito Santo vai encher, nós estamos orando por isso nas quartas-feiras. Cada quarta-feira é um jeito diferente. Tivemos quartas proféticas, tivemos quartas de unção, tivemos quartas de palavra, tivemos quartas de orar uns pelos outros. Você precisa vir e fazer parte, porque eu acho que logo, logo nós vamos ter uma quarta-feira que o Senhor vai abrir o céu de uma maneira tremenda. E você não pode ficar sabendo no domingo que aconteceu alguma coisa tremenda na quarta. Vai ser uma tragédia, você só ouvir testemunho. Você precisa viver, você precisa experimentar. Então nós precisamos das primeiras chuvas cheias do Espírito Santo. Precisamos das últimas chuvas cheias do que o Senhor está fazendo em nós. Para quando pregarmos, a nossa pregação ser poderosa. E para isso você também precisa o quê? Ler a Bíblia. Eu estou feliz de ver que tem um monte de gente que começou o ano, está com o propósito de ler a Bíblia inteira nesse ano. Glória a Deus por isso. Muita gente está fazendo isso. Isso é fundamental. É claro que para pregar, você que é novo convertido, você não precisa ser um teólogo para pregar. Você vai contar o que Deus fez na sua vida. Você vai contar a obra do Senhor Jesus em você, isso é poderoso. O seu testemunho é poderoso. Mas é claro que é necessário você conhecer mais da palavra, você conhecer os textos da palavra. E aí você funciona como um grande computador gospel, né? Você coloca lá as informações de textos da palavra. Aí o Espírito Santo, quando você estiver pregando, ele vai pegar lá aquele texto e vai trazer a sua memória. Vai trazer aquele versículo e vai colocar na sua boca, porque ele sabe o que você tem que falar para aquela pessoa, porque ele é Deus. Você fala, eu esqueci o versículo que eu precisava pregar. Não! Deus vai colocar o que você precisa para pregar. E vou te contar um segredo, Deus sempre vai colocar para você alguém para pregar, alguém que você tem total condição de pregar. Total condição de pregar. Mas você vai perceber no final da sua pregação que, puxa vida, eu podia estar um pouquinho melhor preparado para ter ido melhor. Você está entendendo? Ele vai te ajudar a fazer a missão.
Mas Ele vai falar para você, tá bom, mas agora vamos trabalhar um pouco mais para o próximo, que eu vou te mandar um pouco mais complicado na próxima vez. Porque o Senhor quer que a gente cresça no conhecimento, cresça na ousadia, cresça na palavra, cresça na unção, cresça na autoridade para pregar. E é um ano de colheita em nome de Jesus, então você precisa pregar para colher. Você precisa semear a palavra nos corações para colher vidas. Você precisa estar cheio da palavra do Senhor e cheio da unção do Espírito Santo para pregar. E a sua pregação ser irresistível para o Senhor fazer algo tremendo na vida daquela pessoa. Quer dizer que você vai pregar e a pessoa vai se converter? Não. Não é o seu papel converter ninguém. O seu papel é pregar. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você vai ser o último da fila. E quando você pregar, você quer orar por Jesus, eu quero. E a pessoa vai quebrar o coração, glória a Deus. Muitas vezes você vai ser o primeiro da fila, lembra que eu já falei? E está tudo bem, se você pregou, você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Nós precisamos pregar. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Amém? Está claro isso no seu coração? Então precisa pregar em nome de Jesus. Eu fiz um teste na quarta-feira, eu vou fazer hoje de novo. Eu declarei aqui na igreja que nós estamos no momento em que as pessoas estão com os corações mais abertos para nos ouvir pregar. Está mais fácil, está diferente. Fulvio e eu temos percebido isso. Quantos já perceberam isso? Está um pouco mais fácil. Levanta a mão bem alto para eu saber. Isso. Glória a Deus. Então sinta-se encorajado de perceber, está um pouco mais fácil para a gente pregar. Os corações estão mais abertos e preparados. Tenha ousadia de falar. Em nome de Jesus, eu e o Ícaro fomos evangelizar o cara que veio entregar pizza aqui no Rua Cast na sexta-feira. E Deus moveu que o cara era afastado, meio atrapalhado, ele era. E nós falamos com ele. Não sei o que Deus vai fazer com aquilo. Você vai ver quanta gente afastada de evangelho você vai encontrar quando você prega. Que tragédia. Então o Senhor está recolhendo, chamando os que são dele, porque o tempo está apertando. Então, primeira coisa, perseverar e receber estas chuvas por figuras, você entendeu, né? Esta unção, essa experiência com o Espírito Santo, para pregar em nome de Jesus. Segunda coisa, nós vamos ser felizes por perseverar até completarmos a colheita da sua vinda. Veja, o versículo 10 e 11, nós temos que ser fortalecidos pelo modelo, pela inspiração dos personagens da Bíblia. Os personagens da Bíblia de perseverança, como foi Jó, são exemplos que o Senhor nos coloca de que nós precisamos perseverar no Senhor. A nossa posição é de perseverança até quando? Até que o Senhor faça nas nossas vidas o que Ele diz que vai fazer. O que acontece é que muitas vezes nós desistimos antes. E quando nós desistimos antes, nós perdemos o melhor do Senhor na nossa vida. Nós temos que entender que há o princípio agrícola, tem que semear, tem que preparar o terreno, tem que limpar o terreno, tem que acompanhar no tempo, tem que regar, tem que botar um espantalho para afastar as aves malignas, tem que acompanhar a colheita, dá trabalho. O evangelho que não dá trabalho não existe. Porque ninguém na agricultura planta, colhe, é fácil. Há um trabalho a ser feito, mas o que o Senhor nos promete é uma colheita maior do que aquela que nós podemos fazer com o nosso braço. O Senhor prosperará o que faremos segundo a sua palavra, para ir além do que nós podemos fazer, porque o trabalho dele é sobrenatural. Nós podemos fazer coisas com o nosso braço natural. Muitos crentes podem fazer coisas extraordinárias, como pessoas incrédulas ou pessoas que não querem saber do Senhor, também podem fazer coisas boas. E fazer coisas boas não é suficiente. O Senhor nos chama para fazer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. E o que é extraordinário e sobrenatural? É tirar alguém das trevas e do inferno e colocar no céu, no reino de Deus, uma vida transformada e poderosa. É tirar alguém com uma vida destruída, um casamento destruído, a família destruída, e pelo poder da palavra de Deus, ao longo do tempo, tudo isso ser transformado, porque você pregou, porque você apresentou a verdade, porque você orou. Isso é extraordinário, isso é espetacular, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. E aí o Senhor nos chama para fazer parte da vida sobrenatural. Essa é a vida do reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. E a coisa mais tremenda é você depois olhar pessoas que você levou a Cristo. É você perceber ao longo do tempo aonde o Senhor pode levar uma pessoa para quem você pregou. Querido, querida, a coisa mais extraordinária do reino de Deus é você pregar e alguém se converter. É quando Deus dá aquela a última chacoalhada da árvore, é uma delícia, é tremendo, e quando você ainda pode ver as vidas ao longo dos anos, é poderoso, é especial, porque não depende do que você fez depois, mas depende do que você semeou na vida. Muitas pessoas semearam, fizeram, abençoaram, levaram pessoas a Cristo, mas largaram a sua semeadura e foram embora. Que tristeza, mas aquela semente do Senhor frutificou, floresceu e foi além. Não é tremendo isso?
Mas melhor ainda é quando persevera, e vai fazer outro, e vai alcançar outro, e vai falar para mais alguém, vai fazer mais a diferença para mais alguém, e acompanhe numa igreja, isso é tremendo. Nós temos o privilégio, né, Fulvio e eu, que nós estávamos lá, primeira reunião aberta que a gente fez lá no Alpha Square, aí tinha 7 pessoas, e nós pregamos para 7 pessoas naquele domingo, e a gente vê as vidas ao longo dos anos. O que acontece? Cada um de vocês, quando chegou, veio fazer parte, alguns se converteram aqui, outros, na verdade, consertaram a vida aqui. Outros já vieram prontos e vieram nos ajudar aqui. É tremendo poder ver a obra do Senhor nas vidas. É um privilégio que só nós temos do tempo todo. Vocês são líderes de ministério, vocês vão perceber pessoas que vão chegar e vocês vão acompanhar junto conosco. Mas nós acompanhamos um pouquinho antes, louvado esteja o nome do Senhor. E é tremendo você que leva alguém a Cristo e você traz, alguém que você convidou, alguém que você orou e veio fazer parte conosco, ou era de outro lugar e está congregando na igreja do Senhor, pouco importa a placa. Mas aquele que se converte através de você e passa a servir ao Senhor, não há nada mais precioso de você acompanhar o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus, o poder da oração, o poder da sua pregação na vida daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, a primeira coisa, nós vamos perseverar até receber as primeiras e segundas chuvas, até a vinda do Senhor. A segunda, nós vamos ser felizes por perseverar, até completarmos a colheita na sua vida. Quando acaba a nossa colheita? Essa aqui é uma palavra para esse ano? Não, é uma palavra a partir deste ano. Até quando? Até quando o Senhor Jesus nos levar. Quando Ele vai nos levar? Não sei. Eu acho que está muito perto. Pode ser que o meu perto não seja tão perto quanto o seu, pouco importa. Quando nós acabamos a nossa obra, quando o Senhor nos levar daqui, espero que seja no arrebatamento em nome de Jesus. Meu pai foi muito apressado. Meu pai gostava muito da vinda do Senhor Jesus. Ele preferiu vir com os mortos em Cristo que vão ressuscitar primeiro. Ele preferiu vir antes. Morreu em Cristo. Então, não vai ser arrebatado conosco. Glória a Deus, está com o Senhor. Vai chegar primeiro que eu, tudo bem, mas eu prefiro estar aqui, esperar ir junto com todo mundo, em nome de Jesus, não é? A nossa obra com o Senhor acaba quando Ele nos levar daqui pela morte, ou quando Ele nos levar daqui pelo arrebatamento. Até lá, nós vamos semear e colher a palavra em nome de Jesus. Essa não é uma palavra para 2023, é uma palavra a partir de 2023, até que Ele venha em nome de Jesus. Terceiro ponto, versículo 17, ainda em Tiago 5. Elias era homem semelhante a nós. Tiago 5,17, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então minha chamada aqui, o terceiro ponto é: vamos orar como Elias, para que o Senhor nos dê chuva, unção para frutos e colheita. Quando nós chegamos para os personagens bíblicos, principalmente os poderosos, nós sempre achamos o seguinte: tudo bem, esses caras andaram com Jesus, os discípulos, né? Eles eram pessoas especiais. Esse povo do Velho Testamento que não tinha ainda a palavra, não tinha igreja, não tinha nada, não tinha Espírito Santo derramado, o Elias, esses caras eram homens super santos, super especiais. Não eram. Eles eram seres humanos como você e como eu. E isso é uma bênção, e isso é um confronto. É uma bênção, porque se eles foram, nós podemos ser. É um confronto, porque se eles foram, nós podemos ser. Você está entendendo isso? Muitas vezes a gente joga, eram pessoas especiais, eram pessoas poderosas, eram pessoas sobrenaturais, e olha, coitadinho de mim aqui, eu sou humilde, eu sou simplesinho. A Bíblia fala para ser humilde. Essa humildade não vem de Deus, essa humildade vem do inferno. A humildade que quer fazer você ser menos do que Deus disse que você é maligna. Você reconhecer que você só pode em Deus e que você não pode sem Deus é perfeita de Deus. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então nós humilhamos diante do Senhor, pela palavra do Senhor, mas nós não somos menos do que Deus diz que nós somos. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Você orar: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Você só diga isso se você é incrédulo, se você não se converteu a Cristo ainda. Porque isso é uma mentira. Você não é mais pecador se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é santo.
Todas as cartas, Paulo chama os crentes das igrejas de santos. Você foi feito santo em Jesus Cristo. Quem é pecador é quem está morto nos delitos e pecados. Se é teu caso, eu quero que você se converta em nome de Jesus. Mas se você entende quem você agora é um santo que peca de vez em quando. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é livre para vencer o pecado. Você é livre para ser livre do pecado e para libertar pessoas do pecado. O pecado não tem domínio sobre você, mas você e eu vamos pecar. E sabe o que Tiago está falando? Que o Elias era alguém igualzinho a nós. E Deus revela, Deus mostra as falhas e os pecados dos homens e mulheres da Bíblia, justamente para a gente olhar e perceber que eles não eram diferentes da gente. Aliás, a gente fica numa posição muito cômoda. Pô, que absurdo, como é que esse cara fez isso aqui? Eu jamais faria isso, né? A gente lê a Bíblia, às vezes, quando o pecado dos caras é falado, como que o Davi ficou lá olhando a Batseba tomar banho? E um monte de homem vai atrás de pornografia durante o dia todo, fez a mulher dos outros, não é assim? Aquela foi a pornografia daquele dia, aqui não, em nome de Jesus, obrigado. Aquela foi a pornografia dos tempos de Jesus, o Davi estava lá vendo a mulher pelada tomando banho. E ele não saiu correndo, ficou olhando. O pecado de Davi. Deus mostra o pecado de Abraão. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, foi incrédulo, teve medo. É que a gente não lê assim. A gente só pega, a gente coloca os caras lá em cima, mas Deus colocou os pecados deles para quê? Para a gente ver que nós lutamos contra os mesmos pecados que eles lutam. O Elias teve uma vitória extraordinária na sequência que nós vamos ler daqui a pouco. Os profetas de Baal, você que foi de EBD, você conhece aquele poder, aquela vitória poderosa, matou todo mundo, caiu fogo do céu, Deus fez, foi maravilhoso, tudo mais, glória a Deus. Aí a Jezabel falou, vou matar. Aí ele saiu correndo, fugiu e foi se esconder e acabou o ministério dele ali. Que loucura! O Elias fez poucas coisas depois disso, foi se esconder na caverna. Ele não ungiu Jeú, ele não fez mais uma outra coisa que ele tinha que fazer. Ele não concluiu o ministério. Então o Elias, ele era um cara igual a gente. E o Tiago está falando que você e eu podemos orar, porque da mesma maneira que Elias orou, nós somos chamados a orar. A mesma ousadia de fé nós podemos ter. E eu não estou falando para vocês, estou falando para mim na frente da congregação. Pregar é complicado, porque eu não estou falando para vocês, estou falando para nós. E tem coisas que eu falo para vocês que eu preciso praticar mais. E que eu preciso ser fortalecido a mais, e que eu preciso viver a mais. Eu tenho temor de falar, mas se eu não tenho ousadia de falar para vocês o que é para nós, alguém vai ter que pregar aqui, vai passar pela mesma coisa. Deus separa os pregadores para isso. Nós precisamos pregar, alguém precisa pregar. E tem até mais juízo para quem prega. Eu tenho temor disso, a Bíblia fala isso com clareza. Não acho que você foi chamado para pregar, sair pregando qualquer coisa, dependendo do que você for pregar, você vai trazer juízo para a tua cabeça, é uma tragédia. Se prepare para pregar. Tenha ousadia de pregar, deixe o Espírito Santo te usar, mas tenha temor de pregar, reverência diante do Senhor. Mas então, o Tiago está falando o que o Elias era alguém como nós. Então nós vamos nos inspirar na biografia de Elias, sabendo que Deus tem coisas extraordinárias para nós. Como pode ser isso, pastor Haroldo? Quando você estiver pregando para alguém, posso orar por você? Isso é tremendo. Como é difícil falar isso, né? Até pregar já é uma coisa que a gente vai mais fácil, porque daí começa mais luta espiritual. Entenda, quando você for pregar, tem turbulência, tem luta espiritual, por isso você tem que estar cheio de poder, por isso você tem que estar cheio da palavra, porque é um confronto às trevas, não é você que fica com medo. Se eu perguntar assim, quem tem medo de pregar, muita gente vai levantar a mão, não quero que você confesse isso, quero que você confesse o seguinte, quantas pessoas querem vencer o medo para pregar? Aí você pode falar, eu quero, em nome de Jesus. O que acontece é que não é o medo que a gente possa ter, é o medo que as trevas têm de perder a autoridade sobre aquela pessoa. É o medo de perder o controle. É o medo de perder aquele espaço. É o medo de perder os recursos que movimentam através daquela pessoa. Esse é o medo que se manifesta na pregação. Essa é a turbulência que se manifesta na pregação. É por isso que o Senhor nos quer dar poder para pregar, porque Ele sabe que pregação é uma luta espiritual. Pregação não é você ganhar um argumento no debate escatológico, teológico, para converter alguém. O Evangelho, Paulo fala, eu decidi saber Jesus Cristo e Ele crucificado. Decidi não saber nada mais. Eu quero só saber Jesus Cristo e Ele crucificado, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o poder do Evangelho não é a argumentação e o debate. O poder do Evangelho é o poder do Espírito Santo falando através do que você fala, apesar do que você fala, porque o Senhor quer nos usar para alcançar as pessoas ao redor. Ele é o Senhor da salvação. Ele é o Senhor da conversão. Ele é o Senhor da transformação. Ele é o Senhor da vida eterna. Ele quer só que a gente faça a nossa parte e não atrapalhe. E nós somos chamados para isso.
Veja quantas pessoas você falou do Evangelho nesse ano que passou. Nós falamos muito pouco. Como é que eu posso falar muito pouco? É só a gente olhar para quantas pessoas a gente trouxe para Cristo. Porque não é que nós vamos ser sempre o primeiro da fila. O Senhor nos dá alegria, muitas vezes, de ser o último da fila. Mas tudo bem, nós semeamos muito. Eu sei que como igreja semeamos muito. Mas é um tempo de colheita. E o Senhor tem prazer em nos dar a colheita. Chega uma hora que nós vamos colher. Chega uma hora que a lei da semeadura e da colheita vai se manifestar e colheremos. Então, nós vamos nos inspirar na história de Elias. Ele era um cara igual a nós. Ou seja, nós somos tão poderosos como ele. Agora, quer saber uma coisa? Nós somos mais poderosos do que ele. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que ele não tinha. Nós temos a palavra de Deus na mão e ele não tinha. Nós temos mais recursos do que ele teve naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí eu gostei de fazer uma viagem, é isso que eu quero te falar. Às vezes você está num texto da Bíblia, estudando, meditando, e aí a sequência do texto pode te levar para ir para um outro lugar alinhado àquele texto. Sabe essas Bíblias que você tem, que tem aquelas notinhas, um numerinho, aí no meio tem outros versículos, ou embaixo tem comentário, ou se você está numa Bíblia eletrônica, tem ali um numerinho, você clica e abre uma janela assim, sabe isso? Isso é legal, porque se você pode parar para estudar, viajar, deixa o Espírito Santo te conduzir numa trajetória que você não planejou. Deixa ele te levar para outros lugares da palavra de Deus, porque ele vai trazer algumas revelações que vão ajudar, vão aumentar a sua compreensão daquele lugar que você estava estudando. Então o próprio Espírito Santo vai te conduzir numa conversa. E ele fala através da palavra. O Espírito Santo fala ao coração, o Espírito Santo fala através da pregação, o Espírito Santo fala através dos seus profetas, e o Espírito Santo fala através da Bíblia, escrita e revelada, aí há milhares de anos, mas atual, para hoje, com a revelação, aliás, de amanhã, para o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva. Você volta no mesmo texto um ano depois e você recebe uma coisa diferente, porque toda a situação da sua vida mudou, e aquele texto agora tem um recurso diferente para aquilo que você está vivendo naqueles dias, porque o Senhor reina. Então veja, a partir daqui, quando eu vi, o Elias era homem sujeito às mesmas paixões, e orou e não choveu, eu falei, eu vou passear um pouquinho, vou voltar num texto que eu já estudei muito lá na IBD, já preguei, já ouvi gente pregar, aí eu chego lá e Deus traz algumas coisas novas também. Então eu vou te convidar para ir comigo agora, lá para 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler a partir do versículo 41. Então, Tiago fez uma referência à maneira que Elias orou. O que você faz? Vamos ver o que Elias orou. Não é uma boa ideia, é uma boa sugestão? Na Bíblia você vai encontrar muitos lugares assim. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. O Elias orou e ficou sem chover. Vale a pena você ler. O Acabe queria matar o Elias por causa disso. Matar o Elias. Leia lá, não vou dar spoiler, senão sai muito também do que eu estou falando aqui, eu abro muita janela, né? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Estava chovendo lá perto? Não. O que o Elias fez? Ele sabia o poder da oração dele. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Então ele não disse o que ele estava vendo. Acabe, está ruim o negócio. Está uma seca horrorosa, é verdade. Está tudo seco, olha só. Está feio o mato, né? Está tudo sem vida, tudo quebrado. Tem um monte de animal morto, é verdade. A população está, é verdade, está horrível. Não, ele não falou isso, ele falou chuva. Ele declarou chuva, se planeja, porque já há ruído de abundante chuva. E subiu Acabe a comer e a beber. O Elias, porém, subiu para o cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes.
A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento e com grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, o Elias, o que ele fez? Ele deu uma palavra para o Acabe. Vamos, acabe logo com isso. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou para Acabe, ouço barulho de chuva. O Acabe foi comer e beber. O Elias, ele foi orar. Porque ele falou, Deus, agora eu falei que ia chover. O Senhor falou que eu podia orar. O Senhor me deu autoridade aqui nessa situação. O Acabe queria arrancar minha cabeça. Agora o Senhor faz. Para onde que ele foi? Ele foi para o cume, para cima do Carmelo. Sabe o que significa Carmelo? A palavra hebraica aqui significa campo fértil. Qual é o lugar da oração? É um campo fértil. Porque na oração tudo pode acontecer. Mas ele precisou subir, ele precisou sair do ruído, ele precisou sair do problema, precisou sair da circunstância, precisou sair da situação. Ele foi mais perto de Deus por figura. Ele subiu para orar no Carmelo e falou, Deus, e agora? O que eu faço? Agora eu falei, eu quero mesmo que volte a chover. Me ajuda aqui em nome de Jesus. A Bíblia não diz qual foi a oração do Elias. Sabe por quê? Porque senão ia ter igreja da oração santa do Elias. Os caras só iam orar a oração do Elias. Ora a sua oração. O Elias foi orar a oração dele. O Elias trouxe o Senhor, o que estava no coração dele. E ele chegou então, e quando ele foi lá, ele começou a orar e ele se encurvou. Eu tentei entender essa posição, é um contorcionismo. Ele enfiou a cabeça no meio da perna, eu não consigo mais fazer isso, sabe? O tempo passa. Mas a figura é que ele se curvou completamente diante do Senhor, ele se prostrou diante do Senhor. E ele orou, e falou, yes, agora foi, tem chuva? Não. Segunda vez, mudou a situação, não, terceira vez, quarta vez, quinta, sexta vez, e a sexta vez é o grande problema, porque a sexta vez é o número do homem. A gente persevera até o momento que a gente acha que é lógico, que já estava na hora, que tinha que ter chegado a solução, e se a solução não chegou, muitas vezes é aqui onde as pessoas param. É por isso que na Bíblia 7 é o número de algo completo. Imagina se o Naamã tivesse parado no 6º banho. Imagina se o povo de Israel tivesse parado na 6ª volta de Jericó. Na verdade, não foi na 6ª, seria na 12ª, né? Você sabia que não foi 7 voltas que eles deram, né? Eles deram 6 voltas, cada dia um dia, mas no 7º dia eles deram 7 voltas. Tudo bem, né? Matemática bíblica. Se eles tivessem parado na 6ª volta do 7º dia, o que teria acontecido? Nada. Uma vez, na igreja onde a gente era, teve um pastor querido, amigo nosso, e ele trouxe um ensino, trouxe um mover de oração na igreja, que só dá certo em inglês, porque em inglês, você empurrar alguma coisa é push, né? Então, muitas vezes, o cara vai nos Estados Unidos a primeira vez, ele puxa a porta, não é problema. Push. E ele colocou em inglês, pray until something happen. Essa foi o acróstico com o push, ou seja, ore até que alguma coisa aconteça. Então, até quando nós temos que orar? Até acontecer alguma coisa. Se a gente para antes, a gente perde o mover da oração. A oração, Deus não trabalha a oração pela resposta da oração. Deus trabalha em nós o processo da oração. O processo da oração é mais importante do que a resposta, porque é no processo que nós somos confrontados, transformados, impactados, né? É nesse processo. E o Elias estava lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele perseverou até quando? Até que ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, ele foi orar no lugar fértil, o lugar é alto, o lugar é de fé, e o lugar é profético antes da resposta. Por quê? O Elias não parou de orar quando estava chovendo. O Elias parou de orar quando ele sabia que a resposta tinha vindo. E eu vou dizer para você,
o seguinte, não quero dizer que, mas eu tive uma impressão nesse texto que eu nunca tinha tido, eu não sei, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, mas se tem, glória a Deus, que Deus abençoe, mas eu sempre fiquei inculcado com esse negócio, por que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? A gente canta até, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí fico pensando, como que é o tamanho da mão de um homem, né? Se fosse o tamanho da mão de um homem no céu, não dava para ver. Não é isso? A mão de um homem no céu não dá para ver. Mas se é a minha mão projetada no tamanho do céu, aquela nuvem ela é maior do que me parece, mas ela parece ter o tamanho da mão de um homem. Mas até aí tudo bem. O que eu entendi ali? É que na oração, a gente tem o limite do que a gente consegue fazer com a nossa mão. E é como se a nossa mão toca no céu. Mas uma nuvem do tamanho da nossa mão não resolve o que a gente precisa. Mas uma nuvem do tamanho da nossa mão significa que nós fizemos o que nós podemos fazer. É o tamanho da nossa mão, é o tamanho da nossa oração, é o tamanho do nosso trabalho. É a proporção que nós somos chamados a apresentar a Deus, é do tamanho da nossa mão. Mas não é a nossa mão encolhida, é a nossa mão tocando o céu. Então, se nós tocamos o céu com a nossa mão, numa medida de oração, nós vamos obter o mover do Senhor. Amém? Esse é o limite. E então, o quarto foi, vamos sumir no Carmelo e orar até completar o nosso trabalho. Mas o quinto é, vamos ver a resposta de Deus, com nuvens, vento e grande chuva. A oração da fé é do tamanho da mão de um homem, mas quando Elias saiu correndo, a mão do Senhor envolveu Elias. Isso eu achei tremendo. Eu faço o movimento da minha mão, mas aí a partir disso a mão do Senhor é que vai me envolver. E nesse momento, está começando já a resposta. Já estava chovendo, já tinha relâmpago, já tinha trovão, já tinha nuvem, estava tudo certo. Então o quinto é nós vamos ver a resposta de Deus, com nuvem, vento e grande chuva. A presença do Senhor, descrita na Bíblia, muitas vezes ela é assustadora. A voz do Senhor é como voz de trovão. É como voz de muitas águas, e muitas águas nem sempre é uma coisa muito agradável. Muitas águas numa tempestade, no meio do mar, no meio de um tsunami, é assustador, e a voz do Senhor é assustadora. Mas ela tem que ser assustadora para os inimigos e não para a gente. Nós podemos conhecer, é a voz do Senhor que está causando uma grande turbulência para as trevas, porque a minha resposta chegou. As trevas vão retroceder, porque o Senhor está a meu favor. Quantas vezes Deus lançou medo na mão dos adversários do povo de Israel, que ficaram apavorados e fugiram, não teve nem luta, eles iam ser mortos, trucidados, destruídos, mas o Senhor fez a voz dele ouvir no arraial do inimigo, e o arraial do inimigo foi desbaratado. Quinto, vamos ver a resposta do Senhor. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos correr até Jezreel. E por que é importante correr até Jezreel? Porque Jezreel significa o Senhor semeia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor semeia, o Senhor dá colheita. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. A gente fala, puxa vida, é trabalho nosso, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Não, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, é porque a igreja é o corpo dele. Então, quem semeia? É Jesus. Quem planta? É Jesus. Através de quem? Através de nós que somos o corpo dele. A obra é dele. Alô? A obra é dele, não é sua, não é minha. Se for sua ou se for minha, é braço carnal e não vai levar a nada. Mas se o Senhor nos usa para fazermos a obra dele em nós é poderosa, a obra dele em nós é eterna. Ele planta, ele colhe, em nós e através de nós. E depois fala, agora espera. E é ele que dá o crescimento, é ele que dá a resposta, é ele que opera o milagre, é ele que agora nos envolve com a sua mão, porque nós levantamos a nossa mão para tocar o céu. O Senhor nos toca a partir do céu com a sua mão, ele nos envolve e nos dá vitória. E falei, vamos lá, vamos semear, vamos colher, vamos para Jezreel, porque eu ainda tenho aqui alguma coisa para fazer, até que eu venha buscar a todos vocês. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É deixar Jesus fazer em nós aquilo para o qual ele nos chamou. Os seus dons, ele que deu. A sua capacidade de falar e de pensar, ele que deu. A sua capacidade intelectual, ele que deu. Você é único.
O sistema do mundo quer padronizar todo mundo para todo mundo ser igual. O sistema do mundo quer colocar algumas pessoas como se fossem muito especiais. E a gente acredita, a gente não, tem gente que acredita que essas pessoas são realmente daquele jeito, é tudo fabricado, tudo mentira, tudo fake news. E aí, muitos são levados a achar, eu sou coitadinho, eu não posso falar, eu não tenho tanta inteligência, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, eu não tenho a beleza, eu não nasci no lugar certo da cidade, eu não nasci na família certa, eu não nasci no país certo, e as pessoas começam a questionar Deus, olha o que está acontecendo, por que eu não sou fulano, por que eu não sou cicrano, por que eu não sou betrano? Porque Deus queria que você fosse quem você é. Porque Ele te conheceu, substância sem forma, na barriga da tua mãe, e Ele conheceu todos os seus dias, e Ele colocou em você a beleza, a inteligência, a capacidade, a habilidade, segundo os valores dEle para você, e não segundo os valores do mundo, que são do sistema de Satanás, e que são uma grande mentira, que são desenhados para escravizar as pessoas, para diminuir as pessoas, para empobrecer as pessoas, para fazer as pessoas correrem atrás do vento a vida inteira, para quando chegar na eternidade, muitos descobrirem da pior forma possível, que o que talvez tenham conquistado não serve para nada, não dá para livrá-los da condenação eterna, e quem não tem a Cristo vai viver da pior forma possível esse momento. Mas muito crente vai perceber que chegou na presença de Deus naquele dia e acreditou no sistema do mundo e não na palavra de Deus, acreditou nos amigos e não na palavra de Deus, acreditou nos pais e não na palavra de Deus, e não viveu, não creu, não abriu o seu coração, não abriu a sua alma para ser transformado aquilo que Deus quer que seja, não viveu o que Deus chamou para ser, não descobriu os tesouros de Deus no seu coração, porque mediu pelo sistema do mundo. O sistema do mundo não serve para medir o valor no reino de Deus. É por isso que as pessoas falam o que é verdade. Deus usa os improváveis. Quer dizer que os improváveis são melhor? Não. É que todo mundo que Deus usa era tão improvável quanto você é. Só que aquele decidiu reconhecer que era improvável e falou, Deus usa o que o Senhor quiser na minha vida. E muitos se sentiram improváveis, e porque se permaneceram improváveis, nunca saíram da improbabilidade. Mas não aqui em nome de Jesus. Nós somos uma igreja de improváveis. E o Senhor vai ver o que Ele pode fazer através de você. Ele vai manifestar. O mundo vai ver o que Deus pode fazer através de você. Jogue as informações do mundo no lixo. Não acredite nos especialistas. Não acredite nos cientistas que falam coisas contrárias à palavra de Deus. Não acredite nos psicólogos que falam coisas da palavra de Deus, coisas contrárias à palavra de Deus. Cheque tudo pela palavra de Deus. Você é quem Deus diz que você é. Você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Porque não é você que vai fazer, mas é o Espírito Santo de Deus em você e através de você. Você não pode fazer e eu não posso fazer. Ninguém pode. Mas se nós permitirmos o Espírito Santo de Deus mover em nós, nós faremos proezas. O que nós cremos no ano passado não acabou porque virou dia 31. Conhecendo mais a Deus, seremos fortes e faremos proezas em nome de Jesus. E essa é a colheita que o Senhor tem para nossas vidas em nome de Jesus. Você crê? É sério mesmo. Se vocês creem, se nós cremos, não há limite para o que nós podemos fazer. O Senhor, Ele tem uma geração para usar nos últimos dias. E eu não sei, eu não respondo por outros lugares. Mas aqui eu digo, eu só vejo tesouro aqui. Eu só vejo gente especial aqui. Porque eu conheço a vida de vocês. Eu consigo enxergar o potencial. Eu não posso transformar o seu coração, eu não posso transformar a sua mente. Mas se eu pregar a palavra, o Espírito Santo de Deus em mim vai operar na sua vida algo extraordinário. Porque eu preciso que opere na minha vida também. Pregar algumas coisas é algo extraordinário, porque é além do que eu posso pensar em fazer. É além do que eu posso pensar em comunicar. Mas se eu permitir que o Espírito Santo fale, aquilo que até mesmo eu tenho medo de falar, eu tenho certeza que vai ser poderoso na sua vida e vai ser poderoso na minha vida. E nós vamos ver o Senhor agir no nosso meio. Nós veremos proezas, nós veremos conversões, em nome de Jesus. Mas para isso eu oro para que as primeiras chuvas venham na sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus traga, não que você já não tenha vivido primeiras chuvas, mas sempre as chuvas de começo de alguma coisa. É sempre uma renovação.
Nós já temos o Espírito Santo, nós já temos a unção do Espírito Santo em nós, mas Ele tem algo a mais para trazer. Ele tem uma capacitação a mais para trazer. Ele tem uma revelação a mais para trazer. Mesmo os textos que você já viveu, muitas vezes o Senhor vai trazer como algo poderoso no seu coração, porque Ele faz novas todas as coisas, até mesmo a sua palavra que é eterna, a sua palavra que está na rocha, a sua palavra que não precisa ser atualizada para os dias que nós vivemos, porque ela é mais atual do que o mundo que nós vivemos. A palavra de Deus é eterna, ela não tem que ser modificada porque a cultura mudou, ela não tem que ser modificada porque o mundo mudou. O mundo tem que mudar para a palavra do Senhor, essa é a verdade. E nós precisamos então enraizar a nossa vida nesta palavra. Que o Senhor possa encher a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus aqueça seu coração hoje. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus visite a sua vida hoje. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida com poder hoje. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus marque esse dia. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te leve a sair daqui cheio de ousadia, e você já vai falar com pessoas no caminho onde você vai almoçar, na sua família, na rua, no Uber, onde quer que seja. Você já vai estar cheio de ousadia para falar que Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo é tremendo, é poderoso, Ele mudou a sua vida, e Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa que seja. Nós vamos orar com aquele jovem logo mais, e o Senhor Jesus pode operar na vida dele hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos permitir que a fé do Senhor esteja poderosa no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas em fé nós podemos fazer qualquer coisa, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, e nós precisamos crer no que a Bíblia diz, não no que o mundo diz. Precisamos escolher onde nós vamos depositar a nossa fé, e nós vamos depositar a fé na palavra do Senhor em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.